Agora com a Sarina Manata, ela é assessora jurídica da Federação do Comércio de São Paulo, que vai divulgar aqui em primeira mão no Jornal Gente um estudo feito pela FEComércio indicando o seguinte: o buraco é mais embaixo. Isso que está sendo feito é apenas parte do que deveria ser feito em relação às faixas de pagamento do imposto de renda. Uma espécie ali de remendo. Sarina, explica isso para a gente. Bom dia, seja muito bem-vinda ao Jornal Gente. Bom dia, é um prazer estar falando com vocês. Realmente, né, o governo anuncia como um grande favor que está fazendo, né, corrigindo a faixa de isenção, mas na verdade, se a gente verificar as últimas atualizações, primeiro que a gente deveria todo ano ter atualização monetária desses valores, né? A gente não teve, a gente teve em anos passados. Se a gente fizer a correção que a FEComércio fez, ela fez uma atualização monetária desde 94, então verificando, claro, excluindo os períodos que foram atualizados, mas a gente verifica que a gente tem esse valor, isso não é um favor. Então, se a gente atualizasse adequadamente todos os anos a tabela de imposto de renda, de fato, a gente chegaria a um pouquinho mais desse valor de 5.135 é o cálculo da FEComércio. E, além disso, não basta você atualizar esse limite de isenção. O que a gente precisa para uma justiça fiscal adequada e atender à progressividade do imposto de renda, conforme a Constituição determina, é atualizar a tabela de uma forma geral. Então, você não precisaria atualizar apenas, não deveria, né, no caso, atualizar apenas a faixa de isenção, mas toda a tabela progressiva do imposto de renda, e aí a gente teria esses valores praticamente duplicados. Eu acho que um ponto importante que não tem se falado também é a atualização dos valores das deduções, porque você tem várias deduções de imposto de renda de pessoa física expressa em reais, né? Por exemplo, dependentes, o limite da despesa com instrução e o próprio desconto simplificado de 20% que eles, na verdade, nem estão atualizando, então precisava ser atualizado. E toda vez que você tem um valor expresso em reais que não é atualizado adequadamente, o que você tem na prática é o aumento da carga tributária, né? Então, há muito tempo, essas pessoas que ganham R$ 5.000, elas não deveriam estar pagando imposto de renda aí pelos cálculos da FEComércio. Então, doutora, muito bom dia, bem-vinda aqui ao nosso programa. E o que a gente vê é que, com a isenção, isso obriga o governo a tirar esse dinheiro de algum lugar, não é? E vai tirar, aumentando a carga tributária das outras faixas de rendimento. E o aumento é brutal, né? Tão brutal quanto os aumentos decorrentes da reforma tributária de uma maneira geral. É por aí mesmo? Só tinha esse caminho? Ou a senhora acha que faltou, digamos assim, o exercício da criatividade do legislador? Eu acho que o primeiro ponto que a gente deveria pensar, será que isso realmente é renúncia fiscal? Realmente a gente tem a lei de responsabilidade fiscal, que ele fala que sempre que você está concedendo, ampliando um incentivo ou benefício fiscal, deve haver uma recomposição. Mas será que a mera atualização monetária de um valor que ele deveria, por direito, ter, seria uma renúncia fiscal? Acho que é o primeiro ponto que a gente deveria pensar. Porque, na verdade, a gente não está tendo um incentivo fiscal, a gente está tendo a mera recomposição desses valores, né? Eu acho que é o primeiro ponto. Segundo ponto, a gente acabou de passar por uma reforma tributária do consumo. A gente tem falado de alíquotas de cerca de 28%. Então, agora o que se pretende é ajustar, fazer isso, né? Essa isenção, que é mais do que justa. Só que, de outro lado, você está aumentando a tributação do imposto de renda. E há um discurso, né, de dizer, e uma dessas recomposições, ela pretende tributar a distribuição de lucros e dividendos, né? Em termos práticos, é isso que vai acontecer. Isso foi uma decisão tomada em 1996, essa isenção. Mas isso não quer dizer que os empresários não paguem imposto de renda. Na verdade, eles pagam e pagam muito. A alíquota de imposto de renda da pessoa jurídica é 34%, porque você tem 15% de RPJ, você tem um adicional de 10% que quase todas as empresas pagam, e novamente a gente fala de falta de atualização,
porque esse adicional é devido quando você tem um lucro acima de R$20 mil por mês. Isso a gente tem décadas que não é atualizado novamente, valores reais não atualizados. Então, na prática, a gente tem 25% de alíquota de imposto de renda e 9% de alíquota de contribuição social sobre o lucro. Então, a gente tem uma alíquota de 34%. Eu acho que esse é o primeiro ponto que é importante ficar claro. E por que que no passado se decidiu, então, que eu ia tributar a pessoa jurídica e na distribuição desse lucro, que já foi tributado, eu não iria tributar novamente como alguns países fazem? Justamente pela dificuldade de fiscalização, né? Então, no passado, a gente optou por isentar essa distribuição e majorar a tributação da pessoa jurídica. E por que isso? Porque, principalmente as grandes, acabam criando brechas, né? Não são as pequenas empresas que deixam de pagar o imposto. As grandes têm uma estrutura muito melhor, acabam verificando brechas, ou mesmo elas acabam incorrendo num mecanismo que há muito tempo não é utilizado e de difícil fiscalização, que é a distribuição disfarçada de lucro, a DDL. Então, a gente corre o risco de ter retomado essas discussões, quer dizer, quando você tributa, quando se distribui o lucro, algumas empresas acabam criando um mecanismo de colocar, por exemplo, as despesas próprias na empresa, justamente para não pagar esse imposto. Então, é uma decisão, claro, política. Se você quer tributar só a pessoa jurídica, você quer tributar o sócio, você quer tributar ambos. Mas, se a escolha do Congresso for tributar os sócios, o mínimo que se espera é que se reduza a tributação aí da pessoa jurídica. Deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui sobre a estimativa do impacto fiscal caso as medidas propostas no estudo fossem de fato adotadas. Há uma ideia de quanto isso representaria em termos de, e é assim que se usa, né? Esse é o linguajar, em termos de renúncia de receita da União? O governo, a gente não refez esse cálculo para conferir se seria esse mesmo, mas eu acho que uma questão interessante com relação a esse ponto é a maioria da população ela não ganha em média R$5 mil, né? A gente tem uma faixa salarial em média de 2 salários mínimos, então a gente estaria em média de 3 mil, que já estariam praticamente isento, né? Assim, em termos de quantidade de contribuintes beneficiados, a maioria já está na faixa de isenção. Então, a gente não fez esse levantamento ainda com relação ao impacto, se o valor apresentado pelo governo, de fato, é esse que precisaria de recomposição. Mas será que a gente precisaria recompor ou a gente deveria repensar nos gastos públicos também, né? Eu acho que é uma outra questão que precisa ser debatida, né? Porque já se paga muito tributo nesse país, eu acho que não falta tributação. Acho que mesmo a pessoa física quanto a pessoa jurídica, há uma tributação em excesso e há pouco retorno, enquanto os gastos só vêm aumentando. Então, toda vez, não só neste governo, mas como nos anteriores, toda vez que se precisa, nunca se pensa em conter os gastos, sempre se pensa em aumentar a tributação. E a sociedade ela já está no seu limite, né? E se engana que se você aumenta a tributação da pessoa jurídica, isso acaba afetando também o consumo, porque esse valor acaba sendo repassado na medida do possível. Então, a gente tem uma alta tributação, eu acho que precisaria aí repensar, a gente não refez esses cálculos, mas, de qualquer forma, eu acho que não é... Acho que deveria criar outros mecanismos de recomposição desses valores. Bem, queria agradecer a Sarina Manatta, da Federação do Comércio de São Paulo, dividindo conosco esse estudo feito pela Federação sobre tributação do imposto de renda. Sarina, obrigada, hein? Até uma próxima aqui no Jornal Gente. Obrigada a vocês. Obrigada. Agora, 8h40, a gente volta rapidinho com mais informação para você aqui chegando na Rádio Bandeirantes e também na Band News TV.